Fala galera, beleza? Aqui é o professor Gilson, professor de Educação Física de vocês. E nós estamos aqui para aproveitar mais uma vez essa aula bacana. Lembra que a gente trabalhou a aula passada sobre esporte de invasão? Beleza? Então agora eu vou pedir para o professor passar para vocês aí um vídeo que vai falar sobre o frisbee, que é um esporte muito praticado na América, pouco praticado no Brasil, e daqui a pouco eu volto para a gente estudar um pouco mais sobre esse esporte. Valeu? E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Acharam bacana? Então, o frisbee ele pode ser praticado em várias regiões, né, do nosso país, porque a gente tem uma abrangência aí do nosso sol, né, pleno, quase o ano inteiro. E temos campos, nós temos parques, né, quadras, ginásios. Então dá para a gente praticar o frisbee da melhor forma possível. Então, o Ultimate Frisbee, ou simplesmente frisbee, né, é uma modalidade esportiva criada nos Estados Unidos da América na década de 60, né? Ela é uma modalidade nova se for comparada aos outros esportes e ela foi criada, né, por uma brincadeira. Mas aí a gente vai estudar um pouco, né? Você vê que o frisbee ele já está no COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, faz parte já das Olimpíadas, né? E tem competições internacionais, nacionais nos seus países, né? E Copas do Mundo também de frisbee, porque apesar de ser uma brincadeira, surgiu de uma brincadeira, ele se tornou hoje um esporte muito conhecido em outros lugares do mundo. Então vamos lá conhecer um pouquinho da história do frisbee? Então vamos lá. Frisbee. O frisbee, galera, há diversas linhas de explicação do surgimento, né, desse disco voador aí. Ele era uma fábrica, né, que o senhor Walter Frederick Morrison, ou o senhor Frisbee, né, ele criou uma fábrica chamada Frisbee Pie Company, para fazer tortas. Então, os funcionários aproveitavam o tempo de folga, pegavam o disco, esse disquinho que vocês estão vendo aqui, e começavam a jogar de um para o outro, para poder descontrair aquele horário de intervalo, de almoço, né? E aí, de repente, essa modalidade, né, essa brincadeira, começou a pegar gosto com as pessoas, né? Principalmente os jovens. Então, só para vocês perceberem que muitos dos esportes nossos hoje, eles surgem através de brincadeiras. E vamos lá, então, aprender mais um pouco sobre o frisbee. Então, o frisbee, galera, ele foi, então, para as universidades, certo? E ali, em 1968, quando o Joe Silver apresentou a ideia, né, na Columbia High School, a escola de Maplewood, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, eles começaram a brincar no estacionamento ali da escola, né? E aí começaram a, então, fazer as primeiras regras do frisbee. Como vocês viram no vídeo, o frisbee, ele é um esporte democrático. Os próprios colegas, os próprios jogadores, é quem fizeram, né? E hoje ainda trabalham as regras desde aquele tempo. E é o único esporte que não temos juiz. É uma camaradagem, uma cordialidade entre os cavalheiros, né? Que eles marcam as faltas, ou marcam os pontos, ou todo o jogo é jogado pelos jogadores ali que estão com o frisbee, jogando o frisbee, beleza? Então vamos lá entender um pouquinho sobre a regra, como é que é o espírito desse jogo, em como é que ele foi baseado, né? No respeito e no fair play. Então tem que agir realmente com sinceridade, né? É competitivo, beleza, mas não é desrespeitoso, né? Não pode deixar de abrir mão entre os jogadores. E é um esporte que ele é democrático por quê? Porque ele inclui, em vez de excluir.
Então, há várias competições que são de jogadores mistos, tanto homens como mulheres, jogam juntos, e aí ele é praticado aí. Vamos lá, então. Como é que eu jogo o frisbee, professor? Um campo constituído no tamanho de 100 por 37 metros, com duas zonas de gol de 18 metros. Então, para vocês verem aqui, perceberem aí no slide, a zona de gol, ou end zona, chamado, ela tem 18 metros. Na outra linha também 18 metros, tendo um campo de 64 metros que eles vão fazer as jogadas para chegar nessa zona e marcar o seu ponto, certo? E o que mais? Então, como é que eu vou jogar o frisbee, né? Como eu falei para vocês, cada ponto começa com os times alinhados na sua zona de gol. E aí você lança o disco para o ataque, que deve avançar o disco até atingir a meta oposta. Então eu estou aqui com um frisbee oficial, certo? Esse é um disco de frisbee oficial. Ele tem um tamanho, né, uma circunferência de quase 25 centímetros. Ele pesa apenas 175 gramas. Desde a época, lá atrás, nos anos 60, é esse tamanho e esse peso. Tem outros tamanhos e outros pesos? Sim. Por conta da evolução do esporte, hoje fazem frisbees menores para iniciação. Então, às vezes, para escolas e para crianças menores, o frisbee tem um disco de 140 gramas, certo? Menor um pouquinho, mas não perde, né, a circunferência, um pouquinho menor também, 20 centímetros por aí. Então, isso aqui é um disco. Então, eu tenho que pegar esse disco e lançar na meta do ataque adversário. E aí, quando eles receberem lá na meta, eles vão sair jogando de um atleta para outro, tá? Então, ele vai fazer um movimento, um disco nas mãos, não pode correr, como eu falei, não pode andar com frisbee, né? E ele vai avançando somente com passe entre seus integrantes. O time de defesa não pode tomar, ele não pode tentar tocar. É um jogo que é o único também, eu acredito, o único jogo que não há contato físico. Você não pode tocar fisicamente no atleta, você não pode empurrar, você não pode segurar. Caso aconteça um toque físico, é marcada a falta, tá bom? E aí nós temos essa troca de passes, né? Como é que eu vou fazer? O meu colega corre e aí eu posso jogar o frisbee para ele. Quando ele recebe o frisbee, ele para, porque ele não pode continuar correndo, e ele vai lançando para outro, até invadir aquela zona de gol que a gente viu lá atrás, certo? E a reposição, professor, como é que ela é feita? Quando o disco for lançado e não for recepcionado, ele deve ser colocado de volta no jogo, no lugar onde caiu. Então, se eu lancei o disco e o meu colega não conseguiu alcançar, ou a equipe adversária pegou esse disco, eu vou pegar, deixar lá no lugar onde ele caiu, e vou começar o jogo dali em diante, ok? Vamos lá para outra regra. Como é que eu marco o ponto? Então, o time de quadra, ou time de ataque, marca o seu gol, o seu ponto, quando um dos seus integrantes receber o disco na zona de gol, certo? E aí, como é que eu faço a reposição? Fiz o gol, fiz o ponto. A outra equipe já pega o disco e sai lançando o passe para cada um, tá bom? Como é que é feita as substituições? É como no futebol? Pode trocar quantas vezes ou quantos integrantes quiserem, certo? Após um ponto ser marcado, se um jogador quiser sair, está cansado, correu demais, o outro jogador já entra automaticamente, certo? Como eu falei, não pode ter contato, por isso que se machuca pouco.
às vezes se cansa ou se machuca naturalmente na corrida. Às vezes pode acontecer, tá bom? E as faltas, como é que é feito? Quando um jogador inicia o contato com o outro, como eu falei, se não tem contato, toquei no jogador, empurrei, segurei, marcado a falta automaticamente. Já o jogador da outra equipe já pode falar falta e aí a equipe tem que respeitar porque realmente tocou. E como eu falei para vocês, não tem juiz, é uma auto-arbitragem, certo, galera? Os jogadores são responsáveis por chamadas de falta, andamento geral do jogo, então eles devem resolver as disputas entre si, tá? Os jogadores entre si resolvem como é que vai as regras ali naquele momento, tendo essas regras básicas como exemplo, certo? Primeiro você leva as regras. Quer mudar um pouco? Os jogadores podem se reunir, as duas equipes, e mudar um pouquinho ali. Ah, vamos diminuir um jogador? Vai, diminui. Não é auto-arbitragem, não é auto-regra, mas a regra oficial, nós temos 7 jogadores. A regra oficial são 7 jogadores de cada lado, certo? E cada jogador é responsável por marcar o outro da outra equipe. A partida vai até 15 pontos, num total, né? Mais baixo ou mais alto se combinarem. Se quiserem ser de 20 pontos, pode ser de 20 pontos. Mas a regra é 7 jogadores, 15 pontos. O jogo começa, como eu já falei, recebendo o disco, né? Você lança o disco e aí lá... vamos dar um exemplo aqui do futebol americano. Como é que se inicia do futebol americano? É colocado a bola lá na meta deles e ali um jogador chuta para a meta adversária. Essa bola ela vai, percorre a área toda e ali o jogador pega a bola e vem correndo para a meta adversária e ali começa então o embate, né, para se defender e o outro atacar para chegar na zona de pontuação. Então é muito parecido um pouco com as regras tanto do rugby como do futebol americano. Mas é usado o quê? O disco aqui do frisbee. Beleza? Vamos lá então para mais uma regra básica e como é que eu jogo o frisbee. Professor, e eu não preciso de técnica, não preciso de tática, como é que eu vou fazer para poder fazer essa realização? Pessoal, aqui ó, tem uma regra aqui, a pessoa com o disco na mão deve realizar um passe em até 10 segundos. Eu não posso ficar com esse disco na mão, né, por mais de 10 segundos. E eu também não posso andar, mas eu posso colocar o meu pé pivô, o direito ou o esquerdo, e eu posso fazer como no basquetebol. O basquetebol, o atleta recebe a bola e ele pode caminhar para um lado ou voltar, mas não pode tirar o pé pivô do lugar, certo? E aí eu tenho 10 segundos. Eu pego e eu tenho que lançar então o disco, certo? E posso voltar normalmente com o meu pé ou correr para receber do colega em outro lugar, tá? Recebia o disco, quanto tempo eu tenho? 10 segundos, é isso aí que vocês falaram. Muito bem. Vamos lá, passando. Então, pessoal, existe 2 tipos básicos de lançamento chamado backhand e forehand. O backhand, ele é... Quem já ouviu falar sobre esses 2 termos? Você já ouviu falar sobre esses 2 termos? Aonde, qual é o outro esporte que nós temos essas palavras? Backhand, forehand. Lembrando, gente, que essas palavras são em inglês. Depois vocês também podem falar com a professora de inglês, né, perguntando o que significa. Só para dar uma pincelada aí para vocês, hand é mão. Então, backhand, forehand, mão para dentro, mão por fora. Então, o lançamento por fora e o lançamento por dentro. E isso é usado também, esses termos, no esporte chamado de tênis. É isso aí. O tênis é um dos esportes
que também é usado, então, esse tipo de execução de passe ou de golpe, né? No tênis você usa a raquete. Aqui você vai usar as mãos. Então eu vou ter o backhand e o forehand. Vou lançar de dentro ou vou lançar de fora, né? De dentro para fora, de fora para dentro, né? Para o meu colega. Tem uma empunhadura própria, né? Então é um lançamento natural do corpo. O disco é segurado pelo polegar na parte de cima. Então vocês podem perceber aqui, gente, na imagem, nós temos aqui um posicionamento dos dedos, né? Eu estou segurando aqui, ó, com o meu polegar. Vou mostrar aqui para vocês que é melhor essa aqui. Aqui eu seguro com o meu polegar e na parte de dentro eu estou segurando com os meus dedos, certo? E aqui na terceira figura eu boto o meu dedinho aqui para poder fazer o lançamento. Então, peguei por cima, polegar, ó, meu polegar está aqui. Os dedos de baixo, aqui. Depois eu pego esse dedo, coloco aqui do lado, certo? E aí vou fazer o lançamento. Backhand, certo? E o forehand, professor, como é que ele funciona? Vamos lá então? Então, mais uma vez aqui nós temos a figura que requer uma empunhadura e um movimento menos natural do corpo. Costuma ser mais um pouquinho demorado para aprender o forehand, certo? A empunhadura requer que os dedos, indicador e o médio, fiquem unidos e apoiados na borda interna do disco. Como? Vamos lá ver então aqui na figura. Então na figura 5, eu tenho o meu dedo, né, segurando o disco. Os dois dedos estão para dentro do disco e o meu anelar, que o meu dedo do anel e o dedo midinho ficam para fora. E esse aqui, então, fica na borda. E aí eu vou afastar os meus dedos de dentro, abrir eles um pouco lá dentro, e aí é onde eu vou lançar. Só que aí isso é uma regra? É preciso fazer conforme eu estou vendo na figura? Não. Você vai fazer o lançamento, ou pelo menos a técnica desse lançamento, da melhor forma possível que você achar. Então, dedo para cá, né? O dedo aqui, esses dois dedos, ó, ele vai ficar aberto e o anelar aqui com o midinho vão ficar para fora, ó. E então eu tenho essa jogada aqui que é o forehand. Vai aprendendo aos poucos, vai tentando pegar a técnica aos poucos, que logo logo você vai se tornar aí um atleta de frisbee da melhor qualidade possível. Beleza? Deu para entender então quais são os tipos de lançamentos de empunhadura, né? Então, forehand e backhand. Beleza? Vamos ver mais um pouquinho mais então. O que é que agora eu vou fazer? Como é que eu vou receber esse disco? Eu tenho dois tipos de recepção nessa modalidade. Eu tenho a recepção jacaré ou panqueca, já eu vou explicar o porquê. E eu tenho da garra, que é onde eu seguro o disco com as duas mãos ou com uma só. A recepção jacaré ou panqueca, você vai receber, conforme na figura aí, nessa primeira figura do rapaz que está em pé, ele coloca uma mão por dentro e a outra mão, né, por fora. Então aqui, ó, por isso que se chama panqueca, né? Parece que a gente está segurando um prato ou a panqueca aqui. Então, se lançar, veio o disco da minha mão, o que é que eu faço? Coloco as duas mãos assim. Esse é o jacaré ou panqueca, ok? Beleza? E eu tenho também a garra. A garra, se vier o disco por cima, eu vou colocar a minha mão aqui para agarrar o disco e não tocar no meu corpo. Então, seguro aqui, ou se for embaixo, eu seguro dessa forma.
aí você vai estar aprendendo direitinho como é que se executa, tá bom? O professor pode fazer várias vezes uma atividade onde um vai lançar e o outro vai receber, né? Então aqui, ó, por cima, peguei aqui, por baixo, eu pego aqui, beleza? E o jacaré. É o mais comum que a gente chama, é o jacaré. A panqueca é quase que a gente não fala. Mas é das regras que a gente faz no Frisbee. Beleza, gente? Deu para aprender? Claro que vocês vão aprender aos poucos, né? Nas aulas de educação física, vocês vão aprendendo um pouquinho de cada recepção e do nosso lançamento do disco. Vamos lá, para frente. Então aqui um pouquinho das questões aqui que eu vou lançar para vocês aí, tá bom? Sobre o Frisbee, né? Que é um esporte de invasão. Lembrando, lá na outra aula a gente trabalhou o esporte de invasão e o Frisbee é um deles que a gente vai estar trabalhando na escola para mudar um pouco o tradicionalismo, futebol, voleibol, né? Vamos colocar aí o Frisbee. Então, vou deixar essas questões aí que vocês vão estar respondendo, né? Quais são os princípios que norteiam o jogo do Frisbee, né? O que é que requer no esporte de invasão. E aí vocês vão elencando aí e vão fazendo. Vou dar um tempinho para vocês e vocês façam a atividade da melhor forma possível. Tá bom? E aí, galera, gostaram da aula? Foi bacana conhecer o Frisbee? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês pratiquem aí na escola. E a gente vai na próxima aula, quem sabe, explorar mais e saber mais de vocês. Como é que foi a experiência de praticar o Frisbee, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.